pessoal, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da vida cotidiana de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos uma convidada que veio de longe aí para a gente poder conversar. Ela que é pedagoga, pós-graduada também, atua hoje atualmente na Secretaria de Educação do Paraná, com formação profissional para as escolas públicas do estado do Paraná. Marilei, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Jonatas. Eu que agradeço o privilégio, né, de estar aqui com vocês. Queria que você se apresentasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como que funciona a sua rotina de trabalho, para depois a gente então entrar no assunto de hoje. Tá bom. Bom, como você disse, eu sou pedagoga, né? Eu comecei a minha atuação com crianças pequenas e depois comecei quando vim para o estado do Paraná, eu atuava nas prefeituras e quando eu vim para o estado eu comecei a atuar com adolescentes nas escolas. Então, eu comecei a minha atuação dentro das Ah, escolas, legal. diretamente com os estudantes. Em 2018, eu recebi o convite para estar dentro da Secretaria do Estado. Em 2022, que passei a atuar como coordenadora pedagógica da educação profissional. Então, nosso trabalho hoje é junto aos professores e também junto aos estudantes na educação profissional. O que é educação profissional? É assim, quando o estudante ele vai para o ensino médio, e aqui em Santa Catarina é a mesma coisa, porque a regra ela é nacional. Então, quando o estudante ele vai para o ensino médio, ele tem a possibilidade de fazer, junto com o ensino médio, a educação profissional. Então, ao mesmo tempo que ele cursa o ensino médio, normalmente ele não tem prejuízo na formação do Uhum. ensino médio, ele também faz um curso técnico, né? Então, Ah, ele pode legal. ser, por exemplo, técnico em enfermagem, técnico em administração, técnico em desenvolvimento de sistemas. Além disso, de estar fazendo junto com o ensino médio, a gente também tem a oferta subsequente. Então, hoje eu atuo nessa, como que a gente pode dizer, de tornar essa formação mais pedagógica, com mais sentido para esse estudante junto à minha equipe na Secretaria de Educação. Legal, legal. Hoje o nosso assunto então vai ser em cima disso, a vocação do jovem, como que às vezes o jovem ele chega no momento da vida dele ali na transição de ensino médio para faculdade, e ele Isso. fica em dúvida, tá? Você talvez pode estar assistindo aí e talvez esteja nessa dúvida também. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e vamos tentar ajudar você aí Isso. a conseguir se achar e se encontrar. Mas então, indo para esse tema e falando desse assunto, eu gostaria de perguntar para você, como que você vê essa questão da crise, vocacional que o jovem enfrenta hoje? Como que a gente vê esses ensinamentos bíblicos que podem nos ajudar nesse sentido? Como que você enxerga esse âmbito? Bom, hoje o jovem, principalmente quando ele sai ali do ensino fundamental, porque é uma fase muito difícil, porque ele está passando por um processo de transição, né, da pré-adolescência, que termina com os 12 anos, ele entra na adolescência. Então, quando ele chega no ensino médio, ele vai estar com 14, 15 anos. Então, é uma crise de identidade muito grande para o jovem, né? E ele fica nessa fase até ali os 18 anos de idade. Então, quando ele tem que fazer essa escolha do ensino médio, vou falar do jovem de âmbito geral, daqui a pouquinho a gente puxa um pouquinho mais para Sim, essa questão aí do jovem cristão. Ele, muitas vezes, ele não sabe o que ele quer. Né? Então, ele chega ali no nono ano, ele tem que ir para o ensino médio, mas ao mesmo tempo que ele muda tudo, né, na escola muda tudo. Não sei se você lembra quando você foi para o ensino médio. lembro. Você sai de um formato de educação para você ir para o outro, onde vai ter muito mais professores e começa aquela pressão, né. O que você vai ser? Que profissão que você vai Desde o seguir? primeiro ano do Desde ensino o médio primeiro ano, já. desde antes. O que você vai ser? E os pais começam: "Não, você tem que ser tal coisa igual o seu pai, igual a sua mãe, igual a seu irmão, igual a sua tia", né. E ele não sabe aquilo. Então, quando ele decide fazer a educação profissional, o que que acontece? "Ah, eu gostei do fulano que tem uma página, algo lá no Instagram que desenvolve sistemas. Ah, eu gostei do fulano que é administrador". E ele tende a ir para esse curso, né? Falando especificamente da educação profissional. Só que daí, quando ele se depara, o jovem se depara e vê que aquilo exige estudo, que Uhum. aquilo exige dedicação, Disciplina, né? disciplina, ele meio que dá uma tutubi titubeada, Tibiada, né, é. que a gente fala, né, ele fala: "Eita, exige um pouquinho de mim". E tem a gente se depara também com muitos jovens, muitos adolescentes, na verdade ele não é jovem ainda, ele é um adolescente, né. Eu me lembro muito bem de um menino, que o nome dele era o nome de um jogador de futebol, Sócrates era jogador de futebol Acho que teve também? um jogador É, e Sócrates. aí ele
ele queria ser jogador de futebol. E a mãe dele falou assim pra ele, não, você vai fazer formação de docentes, que aqui em Santa Catarina também tem, que é um magistério. Uhum. E ele foi muito frustrado fazer a formação de docentes. E aí um dia a gente pediu pra ele fazer um trabalho para pesquisar sobre o filósofo Sócrates. O que ele fez? Ele pesquisou sobre o jogador. Aí depois eu fui descobrir que ele conseguiu convencer a família que aquele não era o dom dele, né? Então acontece muito isso da família pressionar, da família querer que faça aquele tipo de profissão. E o legal dessa formação profissional dentro das escolas é porque, às vezes, a pessoa vai para a faculdade e acaba perdendo 4 anos de faculdade, sendo uma coisa que não gosta. Que não gosta. Então, você está fazendo junto com o ensino médio ali, de certa forma, você não está perdendo tanto tempo, né? E muitas vezes, ele nem a ambição dele, a vontade dele nem é fazer a faculdade logo depois, né? É ser um empreendedor, a gente vê muito disso. Então, é dar possibilidades para que ele escolha. Mas quando você fala dessa questão do jovem cristão, Jonatas, na escolha da profissão, eu vou usar muito meu exemplo, tá? Vou usar o meu exemplo que a gente vê que isso acontece com o jovem hoje. Eu, desde pequena na igreja, eu sempre gostei muito de ficar com crianças. Então, desde antes de eu sair do juvenis, quem nasceu na igreja sabe que tem lá as classes, né? Hall e tal, juvenis. Eu já era professora dos pequenininhos. E eu percebi que esse era meu, como se fosse o meu... Eu tinha uma predisposição para essa questão de crianças. Então, eu escolhi fazer o magistério, escolhi fazer pedagogia. O que isso significa? Que muitas vezes aquilo que o jovem faz dentro da igreja, ele tem a oportunidade de participar, ou de lidar no som, ou de ajudar ali na organização, pode ser um indicativo daquilo que ele quer fazer profissionalmente. No meu caso, foi bem importante. Isso é muito importante, porque na semana passada a gente teve com o Lucas aqui, e ele falou sobre a publicidade dentro da igreja, e a gente acabou chegando mais ou menos nesse mesmo assunto, porque no exemplo dele no episódio passado, ele falou que muitos jovens que ajudaram ele dentro da publicidade na igreja acabou exercendo a publicidade profissionalmente depois. Então, isso é muito importante. É como se fosse um pré-teste, né? Exatamente. É como se fosse um pré-teste daquilo que você realmente quer ser porque envolve muito outros assuntos. A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Não é só você ter vocação para aquilo, né? Envolve muito outros aspectos. Legal. Mas a igreja ajuda bastante. Ajuda bastante. Quando a gente vai, então, para essa questão da escolha da profissão, né? A gente vê que, então, muitas vezes nós podemos fazer da nossa profissão a nossa missão. Isso. E aí a gente começa a entrar num outro lado do assunto, que é essa questão de como a gente consegue fazer da nossa profissão a nossa missão com Cristo. Isso. É que dá para fazer separado, quer dizer, sempre é junto. Sempre é uma coisa só. Mas muitas vezes, por exemplo, se você decide ser enfermeiro, tá? Muitas vezes a gente vai Gente, era meu sonho, tá? Antes de ser professora, ser enfermeira. Vou citar o exemplo de ser enfermeira, de ser professora ou de qualquer outra área. Você pode atuar enquanto enfermeira dentro de um hospital, se você faz um curso técnico, e isso se separa da missão, porque nos outros momentos da sua vida você vai seguir essa missão, fazendo um trabalho voluntário, fazendo alguma coisa. Ou você pode juntar as duas coisas, sendo um missionário enfermeiro, por exemplo. Sim. Só que uma coisa bem importante, Jonatas, é que a gente pergunta assim, a gente se pergunta, né? E eu me perguntava muito isso, e isso ficou muito na minha cabeça por muito tempo. Será que eu tenho que ser diferente do que eu sou dentro da igreja ou de que eu sou lá dentro de uma sala com os adolescentes como professora e como eu sou professora ou pedagoga dentro da escola? Os princípios são os mesmos. Então, não existe essa separação de que eu vou ser uma professora diferente, que é o meu caso, né? Lá dentro do meu trabalho, claro que são realidades diferentes, e como que eu vou ser dentro da igreja. Os princípios são os mesmos, não tem diferença. Perfeito, até porque lá em Colossenses 3:23 fala que tudo o que fizerem, façam para Deus, façam como se fosse para Deus, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, e isso é muito importante. E eu quero deixar um recado para você que está assistindo. Você às vezes pode pensar, não, mas eu não trabalho com nada que tem nada a ver com Deus. Eu trabalho com publicidade, por exemplo, eu sou designer gráfico, mas a minha dedicação dentro do trabalho e a minha dedicação dentro da igreja, ela é a mesma. Ela é a mesma. Porque, olha só, você aí que tá começando a trabalhar agora ou que vai ainda ter uma profissão,
na nossa vida profissional, a gente enfrenta muitos desafios. E isso, Jonatas, é algo que a gente tem falado muito com os nossos jovens. Porque assim, ó, dentro da formação profissional, porque ali na secretaria, abrindo parênteses, a gente também escreve o currículo, ou seja, aquilo que o aluno vai aprender durante os 3 anos ali de técnico em administração, né? Tem toda uma metodologia para isso que não vem ao caso agora. Mas algo que a gente tem tentado colocar dentro desse currículo, acho que você já deve ter ouvido falar, são as competências socioemocionais. Hoje o mundo fala muito disso, né? De competências socioemocionais, que é você ser resiliente, que é você ter, né? Todas essas questões de saber lidar nos momentos de pressão. Mas há quantos anos a gente já não fala isso dentro da igreja, né? Então, assim, é você ter essas competências profissionais, mas você saber se portar frente a diferentes situações no trabalho, você sabe, a gente enfrenta momentos que a gente quer pegar o supervisor da gente, ter saúde emocional para lidar com tudo isso, né? Ele vai te falar uma coisa, você jovem, você vai passar por isso. Você vai querer pegar o seu supervisor, o seu superior e você vai querer responder. E isso acontece muito com os jovens. O que acontece? Ou eles brigam, eles fecham o clima ali e bate boca, ou ele simplesmente volta para casa, desiste do trabalho, chora e não quer mais saber. E ok, porque ele não foi preparado para lidar com esse momento. Perfeito. Então, quando a gente fala da educação profissional e a gente fala muito para o jovem isso, é saber lidar nesses momentos. E isso vai muito daquilo que a gente aprendeu, que a gente aprende dentro da igreja, que é você ser manso, você ser resiliente, que é você saber se portar nos momentos. Muitas vezes é preferível você engolir aquele sapo. E eu aprendi isso na marra, gente, porque eu era bem estressada. Explosiva. Muito. Nossa, já tive altas brigas. Hoje eu sei que eu tenho que engolir aquilo e na hora eu oro a Deus em pensamento. Eu falo assim, Senhor, me ajude a resistir a esse momento. Eu me retiro, vai no banheiro, chora, sai ali, vai tomar um ar. Puxa os cabelos. Mas não exploda. E depois você vai se acalmar, vai voltar. Então, isso falta muito nos nossos jovens hoje em dia. A questão da resiliência, muitas vezes é mais fácil desistir. Perfeito. E isso faz parte da missão, porque a gente acaba dando o nosso exemplo dentro do trabalho, de ser uma pessoa que é mansa, uma pessoa que é tranquila, que acaba conseguindo manejar as coisas com uma inteligência emocional um pouco diferenciada dos outros, né? E a hora que você vai resistir e na hora que... Então, o que é? Muitas vezes não é você... O jovem fica preocupado assim, eu tenho que falar de Jesus lá no meu trabalho. Às vezes não, sempre. O teu exemplo, Perfeito. A tua forma de ser, ela fala muito mais do que aquilo que você fala, né? Então, são os mesmos princípios, como a gente já disse antes, né? O mesmo que você aprendeu a ser ali dentro da igreja, você pode praticar lá fora sendo um exemplo. Muito, muito top. Eu tenho uma frase que eu sempre uso quando a gente fala sobre isso, que é pregue, 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 e se preciso, você fala. Exatamente. Então, você vai pregar mais com o seu exemplo do que propriamente dito com as suas palavras. Isso é muito massa. E a gente tem várias histórias, né, Jonatas, que fala sobre isso, né? De pessoas que foram um exemplo ali dentro. Mas não é fácil. E vai ter momentos que o jovem vai falhar, a gente falha, mas é um treinamento, é algo que vai acontecendo aos poucos com muita oração. Como eu disse, né? Eu explodia, gente. Hoje em dia eu já sei lidar um pouquinho melhor com isso. Muito legal. E como que você vê hoje a estrutura que o ensino médio está, né, estruturado dentro dessa questão da educação profissional? Ele realmente tem trazido benefícios para a formação do jovem? Tem realmente dado resultados? Você pode falar mais do que todo mundo que está dentro, vendo a realidade de tudo isso. Conta um pouquinho mais da sua experiência com isso, como que tem sido. Olha, hoje, gente, vou falar assim de modo geral, porque a lei é nacional. Então, mesmo eu sendo do Paraná, aqui em Santa Catarina, para o jovem ou para outros estados que estão acompanhando a gente, é a mesma coisa. Hoje, a lei nacional dá essa possibilidade do aluno fazer o ensino médio junto com a educação profissional. Certo. Agora, a gente teve uma mudança, né, na lei federal, que aumenta um pouquinho a carga horária, mas a educação profissional não foi prejudicada em relação a isso. Quando a gente faz estudos sobre o jovem que está no ensino médio apenas e o jovem que está na educação profissional, junto com o ensino médio, né? Quando a gente fala de educação profissional, é junto, é integrado. A gente fala de educação profissional integrada. Legal. Junto. Ele tem a chance dele em ser inserido a gente fala mundo do trabalho, não é mercado do trabalho.
no mundo do trabalho, assim, é muito maior, é quase 80% maior do que o estudante que não faz a educação profissional. Além dele amadurecer essa parte da formação pessoal também, social, junto com a formação profissional na sua formação no ensino médio. Então, as chances de ser inserido no mundo do trabalho, as chances de ter as habilidades desenvolvidas é muito maior. Isso tem crescido, né? Lá no Paraná, só esse ano, a meta, né? De Brasil é ter 50% de todos os estudantes matriculados no ensino médio matriculados na Fazendo educação educação profissional. certo. O Paraná hoje a gente está com quase isso, a gente não alcançou ainda isso. Aqui em Santa Catarina, eu vi também que está crescendo muito. Até eu pesquisei um pouquinho para falar para vocês sobre isso. Aqui várias escolas, várias instituições também estão buscando essa, como é que a gente fala, essa expansão de ter mais ofertas de cursos técnicos. Então, assim, para o jovem isso é bem importante, porque ele não vai ser prejudicado, né? Ele não vai deixar... É só benefício, na verdade, ele não né? vai deixar de ter a profissão, a formação do ensino médio, ele só vai fazer uma educação profissional junto. Legal. E quais são alguns cursos que existem hoje? São cursos, tipo, tabelados que o governo passa ou existem vários tipos de cursos diferentes? São vários tipos de curso. A gente tem um documento nacional, que é Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, né? Que tem todos os cursos que pode ter na educação profissional. No Paraná, a gente tem 42. Nossa, é É bastante. muito curso, porque são realidades diferentes. Os cursos que a gente mais tem em matrícula é administração, que é técnica de administração, desenvolvimento de sistemas, agronegócio e formação de docentes. Mas isso é muito específico, Jonatas. Por quê? Porque quando uma escola vai abrir um curso técnico, ela tem que fazer um estudo da região dela, para ver se aquele aluno que vai se formar ali tem aonde atuar. Não adianta, por exemplo, Joinville o que é forte aqui? Aqui é indústria. Indústria. Aqui é muita Então, indústria. quais cursos técnicos que são importantes para Joinville? Automação industrial, Entendi. logística, de repente sistemas de energias renováveis, porque faz parte do ecossistema, cuidar do ecossistema. Então, a escola precisa ter essa noção de se o aluno vai ser empregado ali na região, né? Então, a gente tem várias dessas ofertas. Então, assim, se você vai fazer uma matrícula, por exemplo, na educação profissional, além de considerar essa questão que a gente disse de vocação, de talento, de saber que aquilo vai te fazer feliz na sua profissão, também preciso considerar se você vai ter aonde atuar, se vai ter empresa que vai te contratar ou se você vai ter campo para abrir o seu negócio, por exemplo. Legal, legal. Eu queria saber de você como você enxerga a questão do chamado. E a gente tem muito essa questão de chamado dentro da igreja, né? Como a gente consegue desmistificar essa questão de chamado e vocação? Como que a gente consegue, quem sabe, juntar os dois ou separar os dois? Eu estava até pesquisando sobre isso, né? Quando você me disse que a gente ia falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de profissão, você está falando da tua atuação profissional. Então, exige estudo, exige formação, onde você vai desenvolver essas habilidades profissionais. Uhum. Quando você fala de talento, você está falando daquilo que você tem facilidade de fazer. É importante os dois no momento da escolha de uma profissão. Perfeito. Porque deve ser muito difícil, não passei por essa experiência, né? Graças a Deus eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com educação, que é o que eu amo. Eu sinto que eu tenho talento para isso, eu nasci com essa predisposição de trabalhar com educação e eu tive a sorte, né? Deus me abençoou de trabalhar na educação. Então, talento e profissão, eles têm que estar pertinho, porque você imagina acordar todo dia, já não é fácil, né? E você fazer uma coisa que não gosta, né? E você levantar todo dia para fazer uma coisa que você não gosta. Quando a gente fala de qual que era o serviço, né? Chamados. Do chamado, você vai estar usando esse seu tempo, esse seu talento e muitas vezes essa profissão para poder usar aquilo em benefício de outras pessoas. A profissão é no teu benefício. Você vai estar ganhando para isso. O chamado, você vai estar usando tudo isso para atender outras pessoas, né? E, consequentemente, atendendo ao que Deus quer para você. Então, Jonatas, eu acho que é uma questão de escutar o que Deus quer te Deus falar. quer. Vou citar mais uma vez o meu exemplo, né?
Esses dias eu tava pensando muito, inclusive, gente, já vou contar pra vocês que esse momento é a resposta dessa oração, tá? Eu tava pensando esses dias, poxa, né? Eu vou lá, dou formação pra tantas pessoas, pra tantos professores, e a gente sempre tá aí conversando, viaja e tal, né? Usando todo a minha profissão, minhas habilidades profissionais e também os meus talentos. Aí eu fiquei pensando assim, mas será que eu não posso usar isso para aquilo que Deus quer para mim, de repente para falar com as pessoas, para formar outras pessoas, para ajudar outras pessoas a tomar a sua decisão em relação às profissões, ou seja, o que eu estou fazendo aqui agora, Legal. de repente seja a resposta a um chamado. Então a gente pode sim unir as duas coisas. E eu estava até pensando ontem, né? Quem sabe se um dia eu também não vou fazer um chamado mais próximo, de repente pegar um mês de férias e ir para algum lugar onde não. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi, É um entendi. chamado mais específico, Sim. mas não significa que no seu dia a dia você também não possa responder pequenos Eu chamados. entendo que, às vezes, a sua própria profissão pode ser o seu chamado, porque hoje Exatamente. você, com todo o seu trabalho que você desenvolve junto com a sua equipe ali, você acaba, abençoando famílias e crianças e adolescentes que precisam aprender alguma coisa para que Isso, possam ser profissionais. Então, eu isso. vejo que muitas vezes o chamado ele tende para esse lado Ele tá também. intrínseco, digamos assim, né? Exatamente, Eu exatamente. não tinha pensado. Olha só que interessante. Quando eu escolhi pela educação e hoje, quando eu penso ali fazendo o que eu faço, eu quero tocar e transformar a vida dessas pessoas. Então eu quero que o meu trabalho faça diferença e eu nunca tinha pensado por esse lado. Isso também pode ser um chamado, Faz né? muita diferença, faz muita diferença. Por isso que, às vezes, você tá aí em dúvida, normal. A gente sai do ensino médio, eu vou falar por mim. Eu demorei mais de 1 ano pra mim entrar Eu numa demorei faculdade. 5, você acredita? Então, 5 anos pra a fazer. gente demora, porque eu acabei, por um motivo ou outro, estava estável num trabalho que eu estava e acabou que entende? E eu Hum. demorei pra conseguir achar o que eu queria fazer. E hoje eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. Mas, às vezes, a gente não consegue entender essa diferença entre chamado e realmente talento e profissão. E, na verdade, muitas vezes as 2 coisas andam Elas estão juntas. integradas, né? Exatamente. Então isso é muito importante. Eu queria que você, agora, nos minutos finais que a gente tem, você me ajudasse a dar algumas dicas práticas para esses jovens de como eles podem achar a sua vocação, achar o seu talento, quem sabe achar o seu chamado, tentar escutar um pouquinho mais a voz de Deus. Tá, vou falar pra eles então, Isso tá? aí. Olha só, se você não sabe o que você quer fazer, que tipo de profissão você quer seguir, se você ainda vai entrar no ensino médio, tenta ver a possibilidade de você fazer um curso profissional junto com o ensino médio. Procure aí perto na sua região, na sua cidade, se tem essa possibilidade. Se você já terminou o ensino médio, ai, mas eu não quero fazer uma faculdade, Mari. Não estou me sentindo preparado para fazer uma faculdade ainda. Procura um curso técnico e também tem, Jonatas, pós-médio. Ah, legal. Existe também, que é o subsequente que a gente fala. Então, você terminou, que é o que eu fiz, tá? Então, você terminou o ensino médio, você pode também fazer um pós-médio. Mas o que, que é importante? Que você escute quais são os seus talentos, digamos assim, né? Veja o que você gosta de fazer, com que você se sente bem fazendo. Eu sei que muitas vezes você que ainda é jovem, né, novinho ali, adolescente, vai querer às vezes agradar seu pai, sua mãe. Não que isso não seja importante, é importante Com ouvir o pai certeza. e a mãe, mas o que você vai se sentir bem em fazer. Quando você começar a fazer isso, vai surgir momentos que você vai sentir vontade de desistir. Eu várias vezes senti vontade de desistir, mas continue, não desista. Se você está começando a trabalhar agora, né, está no começo ou já está trabalhando há algum tempo, seja resiliente. Ore a Deus. Quantas vezes eu fui no banheiro do meu trabalho, lá em cima do vaso, ajoelhei e orei a Deus, Senhor, me dê sabedoria para saber o que fazer nessa situação. Respira fundo, não desista, não responda ali na hora, pense. Às vezes você vai falar, tá muito difícil para mim, eu não vou conseguir. Pensa assim, mas o que, que eu posso fazer para conseguir? Vai na internet, procura a resposta, procura se formar, informar, pesquisar, não desista. Vá sempre atrás do conhecimento. A gente sempre fala, né, Jonas?
tudo as pessoas podem tirar da gente, mas o conhecimento conhecimento não. ninguém tira. Perfeito. Só que o conhecimento separado de sabedoria, ele não adianta nada, né? Então, assim, ore a Deus, peça para ele te orientar e aprenda a escutar a voz de Deus e o que ele quer para você. Isso é muito importante. Mas se eu pudesse falar assim, 2 palavras: resiliência e não desistir. E a gente só consegue fazer isso com a ajuda de Deus. Exatamente. Provérbios, no capítulo 16, versículo 3, fala: consagre ao Senhor tudo que você fizer. Exatamente. E É faça muito o seu melhor, né? Exatamente. É muito importante isso, porque quando você faz isso, não existe profissão pequena demais quando você está inserido dentro do reino de Deus, quando você está com o coração em Deus. Então, isso é muito importante. Nosso tempo está acabando, mas se eu pudesse dar uma dica, Jonatas, para esses meninos e essas meninas, o que eu falaria? As pessoas, isso porque hoje eu tô do outro lado. Hoje eu faço parte de uma equipe de gestão. Então, eu saí um pouquinho daquele lado de funcionário e vim para uma parte de gestão, onde a gente coordena uma equipe. São as pequenas coisas que chamam a atenção dos gestores. Então, assim, você saber fazer alguma coisa, pode ser que todo mundo saiba, mas a sua dedicação em pequenas coisas, Faz a diferença. de fazer o a mais, é o que faz a diferença, o que vai fazer você se destacar e crescer enquanto profissional. Por isso é muito importante, você que está assistindo, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Faça como se fosse para E Deus. o seu melhor. O seu melhor, porque as pessoas enxergam quando você faz o seu melhor. As pessoas enxergam quando você tem alegria em fazer o seu melhor, quando você é proativo, quando você não tem preguiça de ajudar. Faça o seu melhor. Quando você faz o seu melhor, Deus te reconhece, mas os outros também te reconhecem. E isso é muito importante, muito importante. Ir além, né? Ir além. Muitas vezes a gente fala assim, mas isso não é minha obrigação, mas isso não é parte do meu trabalho. Vai lá e faça, você não vai perder nada de fazer. Perfeito. Eu queria te agradecer, Mari, por Eu estar que agradeço. aqui, por ter disponibilizado seu tempo para estar conosco conversando sobre esse assunto muito massa que eu tenho certeza que vai esclarecer a mente de muita gente, muito jovem aí, que às vezes fica na dúvida quanto a isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês nesse trabalho que vocês têm feito. Legal. Então esse foi mais um BeiraCast. Eu quero já pedir para você, por gentileza, que você que não é inscrito ainda, você faça a sua inscrição aqui agora, se inscreve aqui, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E se você está assistindo no Spotify também, você pode seguir o podcast aqui para você não perder nada, beleza? Então aqui fica o nosso recado para você. Valeu, um abraço. É isso aí. Tchau, tchau.